A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos aqui neste culto conosco. Eu creio que grandes coisas vão acontecer, você vai ser tremendamente abençoado. E agora eu quero que você feche os seus olhos junto comigo e vamos orar por este culto que está só começando, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te apresento, Senhor, o culto, te apresento, meu Deus, os louvores, te apresento, Senhor, a palavra que vai ser ministrada e tudo mais que vai acontecer neste lugar, nesta hora, Senhor. Que vidas sejam abençoadas, que, Senhor, que corações se abram para receber a Tua palavra. Senhor, que também os amados e as amadas que estão nos assistindo possam também ter o seu coração aberto, abrir sua boca, seus lábios para te adorar, para celebrar a Tua presença. E que seja, Senhor, um culto inesquecível. Assim, meu Deus, eu quero dedicar a Ti tudo que vai acontecer e te agradecer desde já, em nome de Jesus. Que você possa dizer amém. Amém. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor. Feche os teus olhos se você puder. Entrega o teu coração a Ele nessa noite. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Sim, Senhor. Aleluia. Aos Seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar em teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso,
quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Sim, Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor, da Tua presença. Nos humilhamos aos Teus pés, Senhor. Aleluia. Adore Ele. Adore o Senhor. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Esse amor, sou mais uma vítima. Ele me quer desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Eu vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o Teu sonho se realizar. No silêncio eu sinto a Tua brisa, e quando eu penso em Ti, Tua mão me acaricia. Vem de dentro cada cor desse jardim. Desde que a luz nasceu, nada é tão real pra mim. Eu vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento, ver a terra passar no alto simples com
como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você meu lugar. E que das minhas feridas saia poder pra curar. E cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Esse amor, sou mais uma vítima, e ele me quer desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima, eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. E que das minhas feridas saia poder pra curar. E cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Das minhas feridas saia poder pra curar. E cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda a terra cheia da sua glória. Olá, querido amigo, querido irmão, mais uma vez estamos juntos para louvarmos ao Senhor, ouvir a sua voz nesse culto online. Nós já adoramos a Deus, os louvores, vamos meditar na palavra, mas eu quero orar primeiro. Senhor meu Deus, fala conosco, através da tua palavra, possamos ser alimentados, teu Espírito, o Espírito Santo, possa estar conosco na casa de cada amado que está nos assistindo nesse instante. Muito bem, o tema de hoje é perseverando em meio às provações. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. A palavra de Deus, ela nos revela segredos, pensamentos, princípios, mas também nos exorta a continuar firmes, nos exorta a sermos perseverantes. Estamos vivendo como em uma carreira que nos foi proposta. Deus nos dá um desafio. Quando você é chamado por Deus, você entra já neste desafio. Esta corrida é o teste da fé. É o teste da fé. É o teste da fé neste mundo, que dura a vida inteira, toda a nossa vida. Essa corrida nós devemos ser pacientes. Tem algumas características que nós temos que encontrar nessa carreira, nessa corrida pela fé. Ser paciente, ser perseverante e ser constantes. Você não pode parar, tem que caminhar para a frente. Você foi chamado por Deus, você não pode parar. Você tem que continuar caminhando para a frente, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, porque se você olhar para o lado, você se perde nesse caminho. Você pode sair do caminho. Se olhar para as coisas deste mundo, a sua fé pode ser abalada. Então nós temos que continuar firmes, olhando para o nosso Salvador. Claramente podemos aprender em um episódio da Bíblia, em Mateus capítulo 14, no qual nos mostra uma experiência tremenda que Pedro teve com Jesus. Diz a palavra no versículo 25, no capítulo 14 de Mateus, diz assim, olha: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. No versículo 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Preste atenção. Pedro estava em um barco, Jesus andando sobre as águas do mar. As ondas estavam ali, muito claramente no texto. O mar estava agitado, mas Jesus, ele que anda sobre as águas. Pedro, ao avistar Jesus, disse: Senhor, deixa eu ir aí contigo. O Senhor falou: vem. Então Pedro, ele desce do barco e anda, diz a palavra, sobre as águas. É o único homem, o único discípulo que andou sobre as águas, assim como o Mestre Jesus. Enquanto a sua fé estava mirada em Cristo, ele continuou caminhando sobre as águas, ele continuou caminhando no sobrenatural. Algo sobrenatural estava acontecendo com Pedro. Então, o sobrenatural acontece conosco quando nós estamos fitados em Cristo, olhando para o Senhor. Mas de repente, a alma humana de Pedro floresceu, melhor dizendo, em seu coração, e ele observa as ondas, o vento, olha para um lado e para o outro e se vê em meio a situações que ele mesmo não pode controlar, e o medo entra no coração de Pedro. Daí, ele diz a palavra, ele começa a afundar, mas Jesus consegue resgatá-lo. É um ensino poderoso, porque nos mostra uma coisa muito simples. Enquanto nós estamos
olhando para Cristo, quando o nosso coração está olhando para o Senhor, nossa vida, nós estamos com a fé no Senhor, quando nós acreditamos de toda a nossa força no Senhor, nós conseguimos andar no sobrenatural nesta terra. Nesses dias nós precisamos experimentar o sobrenatural. Pedro experimentou isso. É um exemplo muito claro. Nesta corrida devemos olhar para o Senhor. Ele suportou a cruz. O Senhor suportou a cruz, desprezando toda a afronta que sofreu. As afrontas são o desprezo, a desconsideração, a humilhação, os ataques contra a sua própria vida, as palavras maldosas contra o Senhor. Tudo isso Jesus desconsiderou. Por quê? Porque Ele tomou uma posição, Ele é Deus. Jesus não poderia carregar isso no seu coração. Ele já perdoou aqueles que os ofenderam. E nós também devemos agir como mestre. Amados, será se você já foi desprezado pela tua fé? Pela tua fé? Será se alguém já te desprezou pela tua fé? Já te desconsiderou? Ou você sofreu algum tipo de humilhação? Já sofreu algum ataque? Você já foi alvo de ataque sobre a sua vida? Porque você defende a fé em Cristo Jesus? Você já teve palavras maldosas lançadas contra a sua própria pessoa? Será que isso já aconteceu contigo? Vença tudo isso. Essa é uma artimanha do inimigo para destruir a tua fé, para entristecer você. Você não deve ser paralisado por isso. Continue firme, porque essa é uma estratégia do inimigo para abater a fé dos filhos de Deus. Quantas pessoas estão com a fé paralisada porque ouviu dizer que fulano ou fulana falaram algo contrário à sua vida? A maledicência é algo que destrói a vida de muitos. É uma praga, é algo diabólico. A maledicência, a língua destruidora, é algo terrível. O inimigo, ele tem, quero dar aqui fazer uma ilustração. O inimigo tem 3 secretárias. A primeira se chama me contaram. A segunda se chama ouvi falar. E a terceira, fiquei sabendo. Sabe? Quando você ouvir alguma dessas frases, sabe que o inimigo está trabalhando para abalar a sua fé. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Me contaram, ouvi falar, fiquei sabendo. Então, essa frase, ela traz um veneno para destruir sua fé. Muito cuidado quando você ouvir isso, fique alerta. Pois uma pessoa de Deus só deve falar o que sabe. Uma pessoa de Deus só deve falar o que sabe, aquilo que viu, aquilo que comprovou. Uma pessoa de Deus, ele tem que falar as coisas de forma concreta. Nós não devemos entrar no jogo do inimigo. Deixa isso para o inimigo. Devemos estar atentos a isso. Devemos olhar o exemplo de Jesus. Devemos seguir em frente, mesmo com dor. Mesmo com dor, vá em frente, porque a recompensa é muito maior. Nesta corrida devemos deixar de lado o pecado. Devemos deixar de lado o pecado que tão perto nos rodeia, pois este pecado te faz ficar para trás. Quantas pessoas já ficaram para trás? Quantas pessoas já desistiram pelo caminho porque deixaram o pecado tomar de conta da sua vida? O pecado é como uma corrente amarrada à perna de alguém. A pessoa quer ser ágil, mas não consegue. Ela quer andar com Deus, mas não consegue. Ela quer experimentar as coisas de Deus, mas não consegue.
Talvez ela viva na igreja, na comunhão dos irmãos, que é tão maravilhosa, mas ela não consegue ter experiências poderosas com Deus, porque talvez a sua vida espiritual esteja amarrada pelo pecado. É como uma corrente presa a uma bola de ferro na perna de alguém. A pessoa não consegue andar, não consegue fluir, não consegue crescer em Deus, fica sempre a mesma pessoa, anos após décadas, não desenvolve, não cresce no reino. Mas Deus está falando ao nosso coração, a todos. Deus está falando com você. Quantas pessoas são tão preciosas, mas não conseguem ter uma intimidade com Deus por conta desta prisão, uma prisão invisível. Na corrida devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos afronta é a tentação de ceder ao pecado. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É muito simples. Somente em Deus nós podemos vencer o diabo. A verdadeira libertação vem através do Senhor Jesus. Muitos querem resistir ao diabo e usam todo tipo de coisas que ouvem por aí, todo tipo de instrumentos ou objetos ou manias, mas nós sabemos que a verdadeira libertação vem do Senhor e começa com uma coisa chamada sujeição a Deus, sujeição à vontade de Deus, ou seja, você seguir o Senhor de verdade, você submeter à vontade de Deus. Como que alguém quer ter mais força do que o diabo se a sua vida não está submissa ao Senhor? Como pode? Isso não existe. Então, Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resista ao inimigo, que ele vai fugir de você. Tenha certeza disso. Use o nome de Jesus. Ore na sua casa, ore com seus filhos, ore com seus pais. Repreenda se você percebe que tem uma obra maligna na sua casa, que algo está acontecendo que não é normal. Você, em nome de Jesus, pode repreender, mas a sua vida tem que estar com o Senhor. Devemos seguir em paz com todos e andar em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso está no versículo 14 de Hebreus 12. Nós devemos seguir em paz com todas as pessoas, em paz. Nós devemos estar com o coração tranquilo com relação a outras pessoas. Nós devemos perdoar aquele que te machucou, aquele que te ofendeu. Perdoe. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. E a palavra de Deus nos alerta com relação a isso. Diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, no versículo 15. Diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nós devemos observar em nossa vida se existe alguma gota de falta de perdão. Devemos estar atentos, perdoar. É tempo de perdoar. Perdoar as pessoas. Porque pessoas que não perdoam, acabam que a mágoa vai enraizando em sua vida de tal forma, diz a palavra, que muitos serão contaminados devido a essa mágoa que não sai do coração da pessoa. Pastor, mas faz tanto tempo, tantos anos, não importa. As pessoas acham que o tempo cura
as feridas do coração. O tempo não cura. O tempo não cura. O tempo passa e se você não perdoa, vai criando raiz de amargura. A pessoa dorme pensando naquela mágoa, acorda pensando na mágoa, vive, trabalha pensando na mágoa, e aonde ela vai falando aquilo que está dentro dela. Nada doce, ao contrário, fel puro, comportamento é alterado, a pessoa não vive de uma forma tranquila, porque a mágoa ela gera males para a alma, inclusive a pessoa adoece fisicamente. Então, amados, a palavra nos exorta a ter paz. Libere o amor, perdoe. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E começa em casa, começa no seu lar, começa aí entre o relacionamento conjugal, começa aí com o relacionamento entre irmãos, começa dentro da família, aí onde você está. Avalie seu coração. Permita que a mágoa entre na sua vida. Entre casais, há casais que estão em pé de guerra, brigando, querendo disputar quem manda mais na sua casa. Pare com isso. Perdoe. Os dois são importantes. Se amem. Porque nós temos que proteger nossa casa. Os irmãos disputando espaço. Que isso? Perdoe seu irmão. Se juntem. Amem-se. Essa é a vontade de Deus. Não deixe que o rancor comece a criar raízes no seu coração, as mágoas. Porque muitas coisas ruins vêm através da mágoa do coração. Coisas terríveis, mortes, dissensão, separação, etc. Devemos abandonar tudo que é contrário à nossa santificação. Perdoe, não permita que a mágoa faça morada no seu coração. Vou repetir. Não permita que a mágoa faça morada em seu coração. Pessoas amarguradas tendem a contaminar a outras. E se suas atitudes hoje estão lhe parecendo como as velhas atitudes, é um alerta. Todos nós, como cristãos, devemos observar. Por isso que é importante fazer nossos devocionais, ler a palavra sozinhos, orar sozinhos, nós e o Senhor, em algum lugar da sua casa, seja no seu quarto, na sala, onde você puder ficar só com o Senhor. É muito importante para Deus falar com você, observar a sua atitude. Todo dia você deve perguntar do Senhor: Senhor, como é que foi a minha atitude hoje? Senhor, abençoe esse dia. Senhor, como é que eu agi ontem? Como é que eu estou vivendo? Então, nós devemos estar sempre atentos às nossas atitudes. E se você perceber algum sinal da velha criatura em você, você tem que se arrepender. Porque é um sinal de que você pode estar saindo do caminho da santificação. E isso não é bom. Você pode se arrepender e voltar desse caminho. Diz mais ainda, no versículo 16: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú, este homem, ele vendeu o direito de primogenitura, trocou aquilo que era tão importante, tão especial. A Bíblia diz no versículo 17 que ele estava querendo ainda depois herdar a bênção. Diz assim: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o estivesse buscando. Esaú trocou aquilo que Deus tinha dado a ele, que ele tinha de direito, a primogenitura. Veja, esse homem, ele simplesmente não está valorizando aquilo que é tão precioso. Ele não está valorizando
Porque o coração de Esaú, naquele momento, ele viu a necessidade física, ele se viu diante de uma vontade, no caso aqui, de comer algo, e não percebeu que ele deveria continuar firme e fiel no caminho que Deus tinha para ele. Mas ali ficou provado que ele não valorizava aquilo que o Senhor tinha, a sua primogenitura, algo tão especial para aquela família. Ele não valorizou. O coração de Esaú se distanciou de tal forma que, mesmo com lágrimas no rosto, no seu coração, mesmo chorando, ainda achava que ele estava certo. Há pessoas assim. Nós devemos ter um entendimento mais amplo. Se nós erramos, se nós pecamos, o que adianta chorar, mas ainda no nosso coração dizer: eu faria tudo de novo, eu faria tudo de novo? O que adianta fazer isso? Então, Esaú chorando em lágrimas, mas com certeza ele não estava convicto, porque para Esaú a sua motivação do pecado ainda era certa. Mas Deus vê o profundo do coração do homem. Deus vê a motivação do homem. Deus entende qual é a lágrima que está ali jorrando dos olhos de uma pessoa. As lágrimas do remorso ou as lágrimas do arrependimento? Deus quer ver as lágrimas do arrependimento. Na verdade, Deus não quer ver nenhuma lágrima. Deus quer ver ainda a nossa santidade, que nós não venhamos a justamente cair nesses pecados. Mas o Senhor é aquele que nos dá mais outra chance. Então Esaú, ele demonstra uma total desvalorização de um projeto maior. Muitas vezes não enxergamos o que Deus tem preparado para nós. Na verdade, nós devemos agir pela fé. Nós devemos andar pela fé e acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. O que acontece é que muitos ainda não entenderam o grande projeto que Deus tem para a vida deles. Você tem que entender que Deus tem grandes projetos para você nessa carreira da fé. Grandes coisas vão acontecer na sua vida, mas você não pode vender aquilo que Deus tem para você por qualquer coisa do mundo, por qualquer oferta que o mundo possa te dar. Você tem que continuar convicto que Deus tem o melhor para você. Espere em Deus. Espere em Deus. Não se tome por precipitado. Não seja alguém assim como Esaú. Seja alguém firme, convicto do que Deus tem o melhor para você. Talvez você não enxergue o que Deus tem para você, mas Deus tem preparado o melhor para a tua vida, para a tua casa, o teu futuro. Esaú olhou para as circunstâncias. Pedro olhou para as circunstâncias e afundou. Esaú olhou para as circunstâncias e perdeu a bênção. Não perca a sua bênção, querido. Nesses dias de tempestades, cuidado para não trocar a bênção que Deus tem para a sua vida. Quantas pessoas estão hoje cometendo o mesmo erro de Esaú? Estão valorizando mais as vontades da carne, valorizando seus próprios desejos pessoais e rejeitando o Senhor Jesus Cristo. Espere em Deus, viva pela fé. Viver pela fé é viver baseado na palavra, na expectativa do que o Senhor tem grandes coisas a realizar na sua vida. Abraão era um homem, um pai da fé, é o maior exemplo de fé. Abraão, Deus falou: você vai ser pai de multidões, pai de muitos filhos, mas ele não tinha filho.
por muitos anos, Abraão, aonde ia, ele se apresentava e dizia: meu nome é Abraão, pai de multidões. Perguntavam a ele: cadê teus filhos? Não tem nenhum. Mas a realidade não abalou a fé daquele homem, e por esta fé inabalável ele foi abençoado. Você também fique firme nessa fé, a fé de Abraão, uma fé inabalável. Não olhe para a circunstância. Talvez todos estejam dizendo coisas negativas, ruins, jogando pedra em você, ou situações difíceis. Não olhe para trás, não olhe para o lado, continue. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Cristo. Como está a sua caminhada com o Senhor Jesus? Como está a sua caminhada nessa jornada? Amado, se você sabe em que área da sua vida você não está agradando a Deus, querido, ouça esse versículo, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de amor. Mas não porque Ele é um Deus de amor que Ele vai aceitar que os seus filhos andem no erro e no pecado. Não. Ele é um Deus que te ama, mas Ele quer que você se afaste do pecado e creia nele, tenha fé nele, que você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida, todos os dias, na sua família, na sua geração. Você vai ver os milagres do Senhor. Então, veja como está o seu coração. Tenha uma vida transformada. Eu quero dizer a você, hoje é o dia da mudança do seu coração, da sua vida. É mais uma oportunidade que o Senhor está te dando neste momento e agora. É uma oportunidade para você tomar uma decisão diante de Deus. Eu quero orar com você, eu quero falar com Deus, eu quero interceder agora. Se você puder fechar seus olhos, eu quero orar com você nesse instante. Senhor meu Deus, obrigado, porque o Senhor nos resgatou e tem para cada um de nós algo muito especial. O Senhor tem um desafio. O Senhor espera que cada um de nós, como filhos, venhamos a correr, venhamos a estar perseverantes na carreira que nos está proposta, Senhor. Venhamos a caminhar olhando para o Senhor em cada dia, em cada hora de nossa existência. Que possamos, sim, meu Deus, ser testados, e a nossa fé está sendo testada. Fortalece aqueles que de alguma maneira olharam para os lados e deixaram que isso enfraquecesse a fé. Senhor, eu te peço, fortalece a fé deste homem e desta mulher. Fortalece. Que eles venham se arrepender agora e venham ser restaurados agora pelo teu poder, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, fortalece teus filhos, que eles tenham uma fé poderosa, que essa carreira que foi proposta, eles venham a ser vencedores. Senhor, obrigado, porque o Senhor que nos levanta, o Senhor está te levantando agora, está te fortalecendo agora, e você vai experimentar o que Deus tem para a sua vida nesta geração. Senhor Jesus, também te peço aqueles que estão enfermos, Pai, que o Senhor venha curá-los, que o Senhor venha a lançar agora uma unção de cura nas casas, nas famílias. Restaura a saúde, fortalece a fé. Senhor, nós cremos no teu poder, cremos, Senhor, no teu agir. E é em nome de Jesus que assim oramos agora. Amém, querido. Amado, Deus te abençoe e creia nas promessas do Senhor. Tenha uma vida perseverante, porque você foi chamado para ser um vencedor. Amém
Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Amém, querido. Deus te abençoe. Amém. Olá, querido. Eu creio que o Senhor te abençoe nessa mensagem. Mas também essa mensagem deve alcançar outras pessoas. Para que isso aconteça, é muito importante você se inscrever no nosso canal do YouTube, DPB Renovo. Se inscreva. Também dê um like nessa mensagem para que ela venha se multiplicar e alcançar outras pessoas. Também eu quero estimular você a compartilhar o link dessa mensagem para os seus familiares, amigos, parentes, vizinhos, para ouvir o Evangelho. Isso é muito importante. Só o Senhor tem poder. Obrigado, queridos. Até a próxima.